A história de José, nossa, é uma das mais dramáticas e conhecidas que existem, né? Um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e que depois de uma virada de roteiro incrível se torna um dos homens mais poderosos do Egito Antigo. É uma jornada em tanto, das tendas de Jacó direto para o palácio do faraó. Mas, será que essa saga toda é só uma boa história? Ou será que existem pistas, quem sabe, enterradas sobre as areias do tempo, que podem nos contar uma outra versão? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Bora mergulhar fundo nessa história. Esse aqui vai ser o nosso roteiro de investigação. A gente vai seguir essa trilha de evidências ponto por ponto, desde os detalhes culturais da história até as descobertas arqueológicas mais recentes, para ver aonde isso tudo vai nos levar. Começando pela primeira parte, nossa primeira pista está no próprio texto. Na história de José, o rei do Egito é chamado simplesmente de Faraó, sem um nome específico. E isso é interessante porque o uso desse título genérico como sinônimo para o rei começou justamente na época em que a história de José teria acontecido. Mais para frente passou a ser obrigatório incluir o nome, tipo Faraó Neco. É um detalhe pequeno, mas que coloca o texto no lugar certo da história. Agora, vamos para a próxima etapa. Vamos procurar pistas dentro da própria cultura para ver se os detalhes da narrativa batem com o que a gente sabe sobre o Egito Antigo. Pois é, no mundo de José, sonhos não eram só sonhos, especialmente os sonhos de um rei. Eles eram vistos como mensagens dos deuses, presságios que podiam mudar o destino de toda a nação. A preocupação do faraó, então, não era um capricho, era uma questão de segurança nacional mesmo. E o mais curioso é que os egípcios tinham manuais para isso. Esse trecho que está na tela é do livro de interpretação de sonhos mais antigo que existe, o papiro Chester Beatty III. As interpretações podiam ser bem específicas e, para nós hoje, até meio bizarras. Isso só mostra o quanto a análise de sonhos era uma ciência levada a sério por eles. E isso nos leva direto ao sonho do faraó. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Por que vacas? Porque para um egípcio essa imagem tinha um simbolismo gigantesco. A vaca era a representação da deusa Hathor, a grande provedora do sustento. E as 7 atores eram divindades que decidiam o destino. Ou seja, o sonho não era aleatório, ele falava diretamente ao coração da cultura e da religião egípcia. Seguindo em frente com a nossa investigação, vamos olhar para a próxima evidência, os presentes que José recebeu quando foi nomeado vizir. Eram só objetos de luxo ou eles tinham um significado especial? Cada um desses itens era um símbolo de poder autêntico e super conhecido no Egito. O anel de selo era como ter a assinatura do faraó na mão. O colar de ouro era uma medalha de honra, um sinal de status. E a roupa de linho fino era o traje de gala oficial da cerimônia. A história está descrevendo uma cerimônia de posse egípcia com uma precisão impressionante. E tem mais. Olha só essa conexão linguística que fascinante. A palavra hebraica usada no texto para linho fino, shesh, não é uma palavra hebraica comum para linho. Ela vem direto da palavra egípcia shes. Isso quer dizer que o autor da história não só conhecia os costumes, mas também a terminologia específica dos egípcios. Ok, agora vamos ampliar nossa investigação. O ponto central da história é uma fome devastadora de 7 anos. A pergunta é: será que existe algum registro de uma crise com essa duração específica no Egito? E a resposta pode estar aqui, na chamada Estela da Fome. Apesar de ser de um período um pouco depois, ela conta a história de uma crise terrível que durou exatamente 7 anos, tudo porque o rio Nilo não encheu. Então, o conceito de uma fome de 7 anos não era ficção, fazia parte da memória histórica do Egito. E não para por aí. Tem mais. Essa é uma inscrição da tumba de um governador local chamado Baba, que viveu mais ou menos na mesma época que José. Ele se gaba de ter guardado grãos e distribuído durante muitos anos de fome. Ele fez na cidade dele exatamente o que a Bíblia diz que José fez pela nação inteira. Agora, a nossa investigação muda de cenário. A gente sai dos textos antigos e vai para a arqueologia, literalmente cavar em busca da verdade. E o nosso destino é a antiga cidade de Ávares, no delta do Nilo. Era a capital dos Ixos, um povo de origem semita que governou o Egito, e é onde se acredita que os hebreus viveram. E as descobertas lá foram de cair o queixo. Os arqueólogos encontraram um assentamento enorme, mas não era egípcio.
Era uma comunidade de pessoas de origem semita, vindas lá da região de Canaã, vivendo pacificamente no Egito. Uma das pistas mais fortes está na arquitetura. As casas desse pessoal não se pareciam em nada com as casas egípcias. Elas tinham um design bem específico que a gente chama de casa de 4 cômodos. E o mais incrível é que esse mesmo estilo de casa, séculos depois, se torna a marca registrada dos assentamentos israelitas em Canaã. E as pistas continuam se acumulando. Essa população era de pastores de ovelhas, igualzinho à família de José. Seus rituais de enterro eram cananeus, sem mumificação. E, talvez a pista mais intrigante de todas, foram achados selos com o nome semita Yaqub Har, que soa muito, mas muito parecido com Yaakov, o nome hebraico de Jacó, o pai de José. E tudo isso nos leva ao clímax da nossa investigação, a uma descoberta em Ávares que é tão extraordinária que parece ter saído direto das páginas da Bíblia. No meio do jardim de um palácio, algo se destacava de todas as outras sepulturas. Uma tumba monumental com uma pequena pirâmide no topo. O tipo de tumba reservada para altíssima autoridade. Mas a pessoa enterrada ali não era egípcia. Era um oficial de alto escalão de origem semita. E agora a coisa fica séria. Os detalhes são impressionantes. Dentro da tumba, acharam os restos de uma estátua de um oficial semita. Ele usava um casaco colorido com listras. A tumba foi vandalizada de propósito em algum momento da história. E o mais chocante de tudo, o corpo, os ossos da pessoa que estava enterrada lá, tinham sido removidos. Vamos juntar as peças. A Bíblia nos conta que José era um vizir semita que ganhou um casaco colorido do pai e que, antes de morrer, fez todo mundo prometer que levariam seus ossos do Egito de volta para Canaã. A pergunta praticamente se responde sozinha, não é? Então, vamos recapitular. A gente viu os sonhos do faraó, os símbolos de poder, a memória de uma fome de 7 anos, a arquitetura de Ávares e, por fim, essa tumba misteriosa. As coincidências formam uma teia de evidências que é, no mínimo, impressionante. A grande pergunta: podemos afirmar com 100% de certeza que essa era a tumba de José? Não. A arqueologia raramente nos dá esse tipo de certeza absoluta. Mas o que podemos dizer é que as evidências revelam um período e um lugar na história egípcia onde uma história como a de José não é apenas possível, mas se encaixa perfeitamente. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Quando uma narrativa de milhares de anos e as descobertas da ciência moderna começam a se alinhar de um jeito tão intrigante, talvez a questão mais importante não seja provar cada detalhe, mas sim entender o quão fascinante é esse ponto de encontro entre história, fé e arqueologia.